Olá, eu sou a Gabi Xavier E eu sou o André Fenrir. e hoje a gente vai falar sobre o caso real que inspirou o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que saiu o vídeo comentando. Tá aqui em cima o link, eu acho que eu vou lembrar de botar. O filme é baseado num caso dos anos 80, que é o julgamento de um jovem de 19 anos chamado Arne Johnson, e foi o primeiro caso alegando possessão demoníaca nos Estados Unidos. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu na realidade e o que no filme é verdadeiro ou não, fica aí pra conhecer a história. Em 1980, coisas estranhas e inexplicáveis teriam começado a acontecer com o pequeno David Glatzel. Em julho desse mesmo ano, David estava ajudando Arne a limpar o imóvel que ele pretendia morar com Debbie Glatzel, irmã do David. Quando estava lá, o menino disse que viu um homem velho parecendo carbonizado que falou que os mataria caso mudassem mesmo para lá. Quando David voltou para casa, ele disse que continuava vendo o mesmo homem carbonizado, que ele descrevia como alguém de barba e usando jeans e uma camiseta velha. David começou a ter pesadelos à noite e acordar com arranhões pelo corpo. Ele dizia para os pais que viu o velho com chifres e dentes pontudos, como se fosse um tipo de animal. Enquanto isso, a família também dizia ouvir barulhos estranhos vindos do sótão. Preocupados, eles então entraram em contato com Ed e Lorraine Warren, que já eram famosos no assunto paranormalidade. Acompanhando o caso, então, Ed Warren afirmou ouvir barulhos no sótão da casa e Lorraine via uma figura sombria perto de David quando estava na casa da família. Ed Warren também contou que viu uma cadeira de balanço se mover sozinha e um dinossauro de brinquedo do David andando sozinho até a família, enquanto falava em uma voz assustadora algo como: "Tomem cuidado, vocês todos vão morrer." Já Lorraine disse também que viu David produzir rosnados e silvos, falando em voz irreconhecível. Debbie Glatzel afirmou que seu irmão cuspia, mordia, chutava e xingava. Segundo ela, parecia ter forças poderosas que o sacudiam da cabeça aos pés como uma boneca de pano. A família achava que era um fantasma, mas Lorraine dizia ser um demônio, na verdade 43, uma legião. E David podia nomear todos, segundo ela contou anos mais tarde. Depois de esforços dos Warren, um exorcismo formal aconteceu com a ajuda de vários padres. Diferente do filme, que foi só um, na vida real foram vários. Segundo Ed Warren, nesse momento Arne Johnson teria gritado para o demônio tomar o seu corpo e deixar o de David em paz. Segundo Ed Warren, Arne teria dito nesse momento: "Me leve, deixe meu amiguinho em paz", enquanto estava em contato visual com o demônio dentro de David. Get out of my son. Get out of my son. Come on. No! I'm your mother. David. Wake up. Get up. There's a Father and a Son and the Holy Spirit. Amen. Após isso, David mostrou sinais de melhora, mas foi Arne que começou a se deteriorar. Por causa de tudo o que aconteceu, Deb e Arne desistiram de alugar a casa que David teria visto a figura queimada pela primeira vez, e foram então morar perto do trabalho da Deb. O local era do dono de um canil, Alan Bono, o chefe da Deb. Era um dia de folga, e por isso Deb e Arne passaram o dia descansando após o almoço com uma prima de Deb e irmãs do Arne. Alan Bono, o chefe da Deb, teria bebido com eles um pouco, e segundo o casal, ele acabou ficando bêbado inconveniente. Inclusive, uma prima de 9 anos de Deb chamada Mary estaria no local, e Alan, bêbado, não queria deixar ela sair. Arne, segundo a defesa, teria confrontado Alan e esfaqueado ele repetidas vezes enquanto grunhia como um animal. Após o assassinato, Arne pareceu perder a memória de tudo o que aconteceu. Mesmo assim, foi levado preso e no dia seguinte, Lorraine Warren afirmou que aquilo se trataria de uma possessão demoníaca. That day. That was not Arnie. Em 28 de outubro de 81, começou o julgamento de Arne Johnson. Seu advogado Martin Minella tentou alegar inocência porque Arne estava possuído por um demônio e sofrendo dos mesmos sintomas que o jovem David meses antes disso. Ed Warren afirmou que Arne cometeu um terrível erro ao provocar o demônio que estava em David. Arne contou que o demônio dentro dele também foi culpado por outros acontecimentos, como no dia em que ele caiu de uma árvore enquanto trabalhava, as cortando, ou em um momento que fez contato visual com o próprio demônio em um poço da casa que alugariam anteriormente. Deb também contou que ele rosnava e tinha alucinações frequentes.
Yes, member, you are not strong, you're weak. This boy, this is... Foi o advogado de Arne que afirmou que o júri já tinha lidado com a existência de Deus e agora precisariam lidar com a existência do demônio. Pela falta de provas ou comprovação científica, Arne foi condenado e pegou 20 anos de prisão. Os Warren afirmaram que foi graças a eles que o rapaz não pegou a sentença máxima, pena de morte. Por bom comportamento, Arne foi solto 5 anos depois. Ele e Debbie se casaram enquanto ele ainda estava preso e tiveram 2 filhos. You okay there? Jesus. I think I hurt someone. You would be fighting with this young boy all night long, and he would have tremendous strength. Things moving around. Here we are again. I think that's Arnie holding his arms down. Again, you see Arnie there. He's fighting and holding down the young boy. This young boy is very docile, you know, when he would not be possessed. David, na vida real, permanece recluso, não dá nenhuma declaração, mesmo após o lançamento do filme Invocação do Mal 3, mas em 2007 aconteceu algo um pouco controverso. Carl, que seria o irmão do David, que foi excluído do filme, ele não aparece, em 2007 processou os Warren porque eles tinham lançado nos anos 80 um livro coescrito pela Lorraine, inspirado no caso da família deles. E segundo o Carl, ele era apenas uma criança, mas ele viu que os Warren enganaram a família dele, dizendo que eles iam ganhar dinheiro fazendo com o livro, promessas. e que o Arne, que era o noivo da sua irmã, seria solto por causa disso. E aí por isso, na época, teoricamente, todo mundo colaborou, mas que na verdade os Warren teriam explorado uma doença psiquiátrica do seu irmão quando novo. E que nunca aconteceu a possessão, na verdade. Só que o que a Lorraine afirma é que não foi só ela que viu isso, na verdade, como existia o exorcismo mesmo, tinha todo um grupo da igreja que fazia parte daquela situação. Além dos familiares, É claro que a gente sabe também que naquela época as doenças psiquiátricas realmente eram muito confundidas várias vezes com possessões demoníacas, então a gente fica aqui na dúvida, o que é verdade ou não. E verdade ou não, Debbie e Arne, eles continuaram casados até a morte, né? E eles mantiveram a versão de que houve sim a possessão, de que houve sim o exorcismo e de que aquilo que os Warren falaram é verdade. Também é fácil de justificar se a gente parar pra pensar, porque o Arne foi solto e, bem, ele tentou se defender, né, de que ele tinha sido realmente possuído. Sim. Então, talvez pra eles faça sentido manter essa história. Bem, fica aí no ar se essa história realmente foi um caso de possessão demoníaca ou não. Esses são os fatos que a gente sabe, que a gente conseguiu pesquisar da história. Comenta aqui embaixo o que você achou e fala também se vocês querem algum outro caso real de filme, de terror ou não que a gente traz aqui pro canal. Se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos e a gente vê vocês. Tchau, tchau!